Diante dos casos, das mortes e do aumento da preocupação aí com a febre maculosa, o Fala Brasil edição de sábado vai conversar agora por telefone com a médica infectologista Miriam Dalben. Doutora Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao Fala Brasil. É sempre um prazer conversar com você. Eu acho que é muito importante a gente explicar para quem está em casa que, apesar da preocupação ser legítima, é preciso sim a gente ficar preocupado, não é motivo para pânico, né? A gente precisa explicar então para quem está em casa como identificar os sintomas da febre maculosa. Bom dia. Bom dia, Adriana, Manuela e Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Isso que você falou é verdade, né? A gente não tem que entrar em pânico. Na verdade, a febre maculosa ela é uma doença endêmica que é encontrada na região sudeste já há algum tempo e que todo ano a gente tem esses pequenos surtos assim em algumas localidades. O que de prático é super importante a gente falar com as pessoas, né? A primeira coisa é que quem fosse expor alguma situação de risco para pegar um carrapato, então, for fazer uma trilha, for em alguma fazenda, andar em alguma região de mata ciliada, que a gente fala, né, que é próximo de lagoa, de rio, tem que se proteger para evitar a picada do carrapato. Então, usar roupas claras, que permitem que a gente ache o carrapato, roupas compridas, sempre colocando a calça com a meia por cima, usando botas, né? Várias medidas que vocês já falaram aí. A segunda coisa que é importante é se você visitou alguma dessa região, então se expôs a uma situação de risco para pegar um carrapato, né, e ter uma picada de carrapato. E você começar com um quadro de febre, dor de cabeça, dor no corpo. Nos 15 dias que se seguem a essa exposição de risco, é super importante que você procure o médico o mais precocemente possível e relate para ele que houve essa exposição de risco. Porque o tratamento precoce da febre maculosa, quando os sintomas ainda se confundem com outras doenças, é o que faz a pessoa não evoluir para o quadro grave e morrer de febre maculosa. Doutora Miriam, aqui Fabiana Oliveira falando com você, obrigada, né, por trazer esses esclarecimentos até para acalmar a população de todo o Brasil. A gente está falando nesse momento ao vivo com todo o Brasil e é importante identificar as áreas ali, né? Quando a gente fala de febre maculosa, você trouxe aí os sintomas importantíssimos, mas é também importante a gente entender onde de fato esse carrapato está. Animal hospedeiro, principalmente a capivara, a gente mostrou ali em detalhes, mas e a região do Brasil onde isso acontece? A gente sabe que no caso da malária, por exemplo, 99% dos casos estão na região norte. A gente já pode traçar essa delimitação também para a febre maculosa? É o sudeste, é o interior do estado que mais sofre, com números de casos, inclusive? Podemos sim. Então, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, em relação ao hospedeiro, né? Não são só as capivaras, né? Então, a gente tem os cavalos, por exemplo, que podem ser hospedeiros, outros roedores. A gente tem, que vocês mostraram muito bem, né? O cachorro, às vezes, por exemplo, que é levado para a família, por exemplo, numa fazenda ou numa comunidade que está próximo da Mata Atlântica, ele pode trazer o carrapato para dentro de casa. Com relação à região, a grande maioria dos casos de febre maculosa no Brasil, nos últimos anos, eles se concentram na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? No estado de São Paulo, a gente tem tido mais casos na região de Campinas e de Piracicaba. Uma dica boa, né? Quem jogar aí no Google febre maculosa, Ministério da Saúde, ou febre maculosa, epidemiologia, a gente tem alguns mapas e algumas tabelas do próprio governo, né, do sistema de notificação, onde a gente consegue ver por município quais municípios a gente já teve casos confirmados ou não. Então, essa é uma dica boa e é uma ferramenta que ajuda as pessoas assim, a saberem se aquela região que elas estão indo é uma região de risco. Agora, no geral, vai passear em algum lugar ou fazer alguma trilha em alguma mata ou alguma fazenda, né? Na qual você tem uma grama um pouco mais alta, ou você tem capivaras, ou você tem lagoas ou rios, é sempre bom a gente ter medidas de prevenção, né? Tá com o pezinho atrás e não correr o risco de pegar carrapato. Doutora Miriam, mais uma vez, bom dia. Agora é a Manuela Queiroz quem está falando aqui com a senhora. Obrigada pela participação. E no caso, por exemplo, né, eu venho de outro estado, por exemplo, o estado de Goiás. É muito comum a gente ter fazendas, as pessoas passeiam muito, andam a cavalo, vão pro campo, né? Tem muito esse contato com a mata. No caso da pessoa encontrar no corpo um carrapato, a gente já disse que não há motivo para desespero. E aí fazer o quê? Vigiar, avaliar, teve algum sintoma? Porque a doença é especificamente transmitida pelo carrapato estrela, certo? Só que a olho nu a gente não consegue identificar a diferença de um e de outro.
Duas coisas importantes. Primeiro, que não é só a febre maculosa que é transmitida pelo carrapato, né? Então, existem outras espécies de carrapato que podem transmitir outras doenças, né? Não é toda picada de carrapato que transmite doença, né? Então, tem que ser um carrapato especificamente que está contaminado, então não precisa todo mundo entrar em pânico, né, quando tem alguma picada de carrapato. Teve uma picada de carrapato, como você colocou, aí é importante a pessoa ficar atenta aos sintomas, né? Se começar com sintomas, principalmente a maior parte dessas doenças transmitidas por carrapato, elas começam a se manifestar no máximo 2 semanas após a picada. Então, se a pessoa começou a ter algum tipo de sintoma diferente nessas 2 semanas pós-picada do carrapato, que ela encontrou o carrapato no corpo, é importante comunicar isso para o médico, porque ele vai saber diferenciar e vai saber pensar nas doenças que eventualmente podem estar relacionadas a essa picada. Agora, uma coisa interessante da gente falar é que já tiveram trabalhos feitos no Brasil, por exemplo, né, antes da pandemia, que mostraram que mais da metade das pessoas com diagnóstico confirmado de febre maculosa não tinham um relato de terem encontrado o carrapato no corpo. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter a febre maculosa e ela foi picada pelo carrapato, mas ela não viu esse carrapato no corpo dela, ela não teve ela não vai ter esse relato para o médico. Por isso que a gente fala que é super importante qualquer um que for em área de risco ficar atento, independente de ter visto um carrapato no corpo ou não. E, doutora Miriam, agora a Adriana falando de novo, qual é a importância do diagnóstico precoce? Por que a pessoa não deve negligenciar esses sintomas? Olha, isso é extremamente importante, porque a gente sabe que quando o tratamento com antibiótico ele é iniciado ali nos 2 a, no máximo, 5 primeiros dias de sintoma, quando os sintomas ainda são muito inespecíficos, né, são sintomas que se confundem com outras doenças, a mortalidade ela é baixa, né? Se a pessoa ela começa o tratamento quando ela já tem sinais mais claros de que se trata de febre maculosa, que são aquelas lesões de pele características da febre maculosa, daí a mortalidade já vai para mais de 50%. Então, é o tratamento precoce que salva as pessoas da febre maculosa e torna a doença menos letal. Então, todo mundo ficando atento aí a qualquer um desses sintomas que foram mencionados aí pela doutora Miriam. Não precisa de pânico, só ficar atento mesmo a qualquer um desses sinais. Doutora Miriam Dalben, infectologista, agradeço demais a tua participação aqui com a gente no Fala Brasil, edição de sábado.